Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo mais uma vez, que Deus abençoe grandemente sua vida. Se você está aqui pela primeira vez, é um prazer receber você aqui. Fique conosco até o final, ouça essa mensagem, Deus quer falar contigo. Se você já está aqui acompanhando a nossa jornada de transformação, a nossa jornada de santificação, é, vamos firme, hoje é o 29º dia, estamos chegando perto do final. Que Deus continue te abençoando, ministrando sobre a sua vida, gerando essa transformação que tanto é necessário acontecer. Precisamos ser como o Senhor. Estamos falando agora sobre pecados de omissão, ou seja, coisas que deixamos de fazer, que deveríamos fazer. Falei sobre 2 pontos ontem. Se você não viu, assista o vídeo de ontem. Você vai se inteirar sobre o que Deus está tratando conosco agora, porque é isso mesmo que está acontecendo, é um tratamento de Deus nas nossas vidas. Hoje eu quero pontuar aqui e eu quero ler alguns textos bíblicos antes de iniciar. Efésios 4:8 é o primeiro dele. Está escrito assim: Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quem fez isso? Jesus. Tá? Temos também aqui em Romanos 12, de 6 a 8, dizendo assim: Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim se faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos 12, 6 a 8 são textos que abordam sobre dons espirituais. E o que são dons espirituais? São capacitações divinas, porque são virtudes do Espírito Santo. Virtude é poder. Poder do Espírito Santo para a realização da obra. Existe uma obra a ser feita. Que obra é essa, pastor? É a obra de Cristo. A mesma que Jesus começou a fazer enquanto esteve conosco. E deu a nós para continuarmos fazendo. Você pode ler isso em Mateus 28, do 18 ao 20. Você vai ver Jesus comissionando a igreja para ir pregar o evangelho. E pregar o evangelho não é somente verbal, é em todas as formas possíveis de se pregar o evangelho. Então, quando você socorre alguém, você está pregando o evangelho. Quando você dá alimento a alguém, em nome de Jesus, você está pregando o evangelho. Essa boa nova que anuncia o amor de Cristo a todo ser. E o que quero dizer com isso então? Eu quero dizer que todo cristão, todo, recebe pelo menos um dom espiritual. E uma outra verdade que acreditamos é que ninguém tem todos os dons. Por que isso? É importante entender que Deus, ele quer que sejamos dependentes uns dos outros e dependentes dele. Então, se alguém tem todos os dons, ele não precisa de ninguém. Então ele pode se tornar soberbo e viver isoladamente se achando um semideus. Essa não é a vontade de Deus. Então, Deus, ele reparte os dons entre os homens de uma maneira tão perfeita que todos nós dependemos uns dos outros. Então, eu sou um pastor, eu tenho um chamado e eu tenho dons sobre mim para cumprir esse ministério, mas eu não tenho todos os dons. Então, eu vou precisar de uma outra pessoa que está ligada à igreja, que faça parte da igreja, para me abençoar naquilo que eu não tenho, para ministrar sobre mim aquilo que Deus não repartiu para mim, enquanto eu reparto com ele outras coisas. Então isso é incrível, essa multiforme graça de Deus se manifestando através da igreja
no serviço mútuo, tá? Então, o autor diz aqui no livro, vamos fazer uma leitura rápida. Deus deu dons espirituais a cada crente e seus dons devem ser usados consistentemente no corpo de Cristo. Ou seja, para que é dado o dom espiritual a você? Para servir ao corpo de Cristo. Deus chama cada crente para servir e fazer a sua obra abundantemente, ou seja, há uma graça sobre cada um de nós para o cumprimento da missão. É uma desculpa pecaminosa dizer, uma desculpa pecaminosa alguém dizer, eu não sei qual é o meu dom espiritual. Pode até acontecer, e acontece muito, de pessoas não saberem de fato qual é o seu dom espiritual. Mas isso não deve nunca fazê-lo descansar sem procurar fervorosamente saber qual é o seu dom ou quais são os seus dons, porque ele pode ter mais de um dom. Se você perguntar seriamente a Deus, ele com certeza vai revelar a você. Hoje, há muitos materiais úteis de descoberta de dons espirituais. Se você está realmente desejoso de servir-lhe, há listas de necessidades imediatas em sua igreja. Uma das formas de se descobrir qual é o seu dom é olhar para as necessidades ou para as demandas que a igreja precisa atender. Então você olha para a igreja dentro e você começa a olhar também para fora no cumprimento da missão. O que a igreja pode fazer pelos perdidos? O que a igreja pode fazer pelos desfavorecidos? O que a igreja pode fazer por órfãos, por viúvas, por dependentes químicos, por doentes, por presos? Essas pessoas são o alvo da igreja e talvez você tenha dom de Deus para alcançar qualquer uma dessas pessoas. Então não se pode alguém dizer, eu não sei o meu dom, por isso eu não estou trabalhando. Não, então essa pessoa precisa imediatamente, de forma consistente, buscar saber qual é o seu dom, principalmente se colocando a serviço da igreja para servir naquilo que for possível. Ali, dentro do serviço, ele certamente vai descobrir qual é o seu dom espiritual e poderá colocá-lo em prática. Então, qual é o pecado que nós estamos falando? É a omissão em exercer o dom e o chamado que Deus tem para essa pessoa. Perguntas. Você está sempre buscando maneiras de servir a Deus ou está contente em estar sentado sendo servido? Tem muitas pessoas somente sendo servidas. Elas vão para a igreja no desejo de ouvir uma palavra, mas não estão dispostas a fazer algo que seja em favor do reino de Deus. Você dá desculpas por não estar servindo a Deus através da sua igreja. Muitas pessoas preferem dar desculpas do que trabalhar efetivamente. Você se recusa a servir a menos que sejam trabalhos que lhe deem evidência ou sejam de uma grande importância para a elevação de nome, para a honra. Então tem pessoas que não querem fazer serviços que não vão lhe dar nenhuma evidência, nenhum destaque, nenhum parabéns. Essas pessoas estão completamente erradas no coração do serviço. Você quer que todo mundo trabalhe enquanto você permanece como um espectador e recebe do ministério dos outros? Outra pergunta, você é preguiçoso e irresponsável com as tarefas que aceitou fazer? Nas igrejas, normalmente, a gente vive essa experiência de pessoas que aceitam tarefas na igreja, encargos na igreja, e num princípio elas parecem até muito empolgadas, mas em pouco tempo elas desistem, elas negligenciam, elas trabalham de qualquer maneira, como se estivesse fazendo isso para qualquer pessoa. Todo serviço que é feito não é feito para o pastor, nem para a igreja, nem para outras pessoas. Apesar desse serviço alcançar, atingir pessoas, esse serviço é feito para Deus. É um serviço de Deus
através de você, alcançando os necessitados. Esse é o processo, esse é o procedimento. Você tem falhado em exercer o seu dom com toda a diligência? Então eu quero fazer simplesmente duas perguntas aqui. Já foram feitas essas perguntas do livro, mas especificamente uma pergunta que eu faço na igreja. Você sabe qual é o seu dom? Se você não sabe, busque o mais rápido possível, porque enquanto você não sabe e não quer saber, está sendo omisso em saber qual é o seu dom, está caindo um peso sobre você. É o peso da negligência. É aquele mesmo peso que foi citado na parábola dos talentos, quando Deus chega ou o Senhor chega a um dos que receberam o talento e pergunta: e o que você fez com o seu talento? Ele diz: eu enterrei e está aqui. Eu te devolvo como o Senhor me entregou. Então, o talento que Deus te dá não é para ser enterrado, é para ser multiplicado, assim como os outros que foram elogiados. Então, você tem um talento, você tem um dom espiritual e esse dom precisa estar em exercício. Caso não esteja, você pode ser citado no dia do juízo, como esse que recebeu um talento foi citado: servo mau e ingrato. Você não quer ser chamado de servo mau e ingrato. Então, descubra qual é o seu talento. A segunda pergunta que eu sempre faço na igreja: se você já sabe qual é o seu talento, você está exercendo ele efetivamente, zelosamente, constantemente? Ah, mas ninguém me dá oportunidade. Você não precisa de oportunidade, porque o mundo está aí te dando oportunidade. Se o teu dom espiritual é pregar, profetizar a palavra de Deus, você não precisa de um púlpito para pregar. Você pode, com um próximo seu, com alguém, com um parente, com um amigo, você pode pregar para ele. Você pode pregar numa praça pública, você pode pregar a juntar um grupo de pessoas e você falar: vou reunir uma galera lá em casa, e ali você pregar a palavra. Então, as oportunidades na igreja, elas são uma bênção, mas você, para exercer o seu dom, você não precisa necessariamente de uma oportunidade na igreja. Se o teu dom é misericórdia, tantas pessoas precisam de misericórdia. Se o teu dom é socorro, quantas pessoas precisam de um socorro? Se o teu dom é ser generoso nos dízimos e nas ofertas, que aqui é chamado de contribuição, você também pode fazer isso independente de uma igreja. Triste, olha só. Não, vou voltar aqui um pouco, tá? Aqui, você se recusa a servir a menos que seja um trabalho. Ah, já li isso, tá? Desculpa. Ignora isso aí. Vamos lá, vamos avançar. É triste, mas é verdade dizer que 20% dos membros da igreja fazem 80% do trabalho e sustentam uma obra financeiramente. Em qual porcentagem você se encontra? Essa é uma verdade. Eu diria até que em alguns casos 20% dos membros fazem todo, 100% do trabalho na igreja, porque às vezes 80% se escondem entre as sombras. Quando o pastor ou o líder vai procurar eles para pedir alguma coisa, eles nunca podem. Uma coisa que eu falei ontem na igreja pela manhã, que não deveria ser o padrão, é um líder convidar alguém para fazer parte de um culto público, para cantar, para trazer uma palavra, para fazer uma recepção, para ajustar os som, os equipamentos, para preparar a igreja na recepção, para estar ali apertando a mão dos visitantes com um sorriso nos lábios. Não deveria ser escalado, deveria ser voluntário isso. As pessoas deveriam
Pastor, eu posso cantar no culto hoje? Pastor, eu posso estar na recepção hoje? Pastor, conta comigo meia hora antes do culto para eu ajustar o som, os equipamentos, microfones. Deveria ser assim, mas infelizmente não é. Às vezes a gente tem que quase que implorar para alguém enriquecer o culto de alguma maneira, tá? Então essa é uma triste verdade. Se Deus lhe mostrou que você precisa descobrir e usar seus dons espirituais, e você tem sido preguiçoso espiritualmente, você deve confessar esse pecado imediatamente para que receba do Senhor o perdão e uma graça para exercer. Mas você precisa desejar usar o seu dom. E quanto mais você usa, quanto mais você exerce o seu dom, mais vontade de fazer você vai sentir. Quanto menos você faz, menos vontade você vai ter de fazer. Então, pense, reveja esse conceito para que você seja alguém agradável a Deus e receba do Senhor no dia do juízo aquela palavra: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Que você receba essa palavra. Outro texto bíblico, Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Hebreus 4,1 também diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Está falando sobre pecado. E o que tem a ver o pecado com o tema que a gente está abordando? Eu quero dizer que também é um pecado você não lutar para vencer aquilo que está te dominando, aquele pecado que está te dominando. Deus nos prometeu vitória completa sobre os pecados e fraquezas que nos escravizam. Porém, tragicamente, muitos crentes vivem ano após ano escravizados aos mesmos pecados e erros. Em muitos casos, esses crentes não querem de fato ser livres. Então existe aqui uma relação entre a prática pecaminosa e a recompensa dele. Qual é a recompensa do pecado? É um prazer imediato para uma condenação eterna ou a longo prazo. Então, o que acontece? Normalmente nós, seres humanos, preferimos esse prazer imediato. Por isso é tão difícil, às vezes, abandonar uma prática pecaminosa. Mas Deus garante que, se desejarmos de fato e se nos esforçarmos, porque abandonar uma prática pecaminosa exige um esforço de nós, exige um querer muito grande e exige um entendimento também de que Deus tem prazeres maiores para te dar do que aquele que você recebe pela prática de um pecado. Você identificou suas fortalezas espirituais e se apossou da vitória completa em Deus? Tem uma vitória completa do Senhor sobre o pecado, porque Jesus venceu o pecado na cruz e ele está em você. Você está determinado, olha só o que o autor coloca, você está determinado a vencer os pecados que continuam aflorando ou você está acomodado a eles? Uma outra coisa que pode acontecer é uma abstinência temporária de uma prática pecaminosa. É como o viciado que não foi liberto ainda do seu vício. Então ele decide assim: eu não vou beber mais. E ele fica um dia, 2 dias, 3 dias. Vamos colocar aqui que ele fique um mês sem beber. Mas ele não venceu aquela dependência. E, às vezes, por uma circunstância da vida, ele é tentado a consumir aquilo que é a sua dependência química. Aí ele, depois de um mês de abstinência, ele toma o primeiro gole. E normalmente ele não toma só o primeiro gole. Por quê? Porque ele vai querer tirar o atraso daquele mês todinho, bebendo e bebendo e bebendo e bebendo mais. Quando tentamos abandonar uma prática pecaminosa,
pela nossa força, nós fazemos como esse viciado. Nós praticamos uma abstinência, mas aquele pecado não foi vencido. E quando vem uma tentação muito forte sobre a pessoa que tem esse vício pecaminoso, ele normalmente cai e ele afunda de uma forma grandiosa na prática daquele pecado. Por quê? Porque há um sentimento, em primeiro lugar, de derrota. Aí eu cedi, eu perdi, e ele fala assim, já que eu perdi, vou me afundar nisso aqui. Então existe isso. Existe uma diferença entre a abstinência e a libertação. E a libertação só vem pelo Espírito de Deus. Então você precisa perceber, você precisa compreender e você precisa fazer a coisa certa. Você precisa buscar a libertação no Senhor. E para isso você precisa desejar fortemente ser livre daquele pecado. Por quê? Tomando posse da palavra de Deus que diz que o pecado não mais dominará, não mais terá domínio sobre você, visto que você é uma nova criatura agora em Cristo. Outra pergunta aqui. Você se desculpa de seus pecados dizendo que é uma fraqueza ou uma característica de sua personalidade? Satanás o tem enganado dizendo que você não pode se libertar, porque tem pessoas que acham assim, eu não posso vencer isso. Pode sim. Em Cristo você pode todas as coisas. Você tem falhado em resistir a Satanás até obter a vitória completa? Então, resistir ao diabo. Tem um texto bíblico que eu gosto de citar, que ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus. Entregue-se ao Senhor. Adore-o em espírito e verdade. Se prostre diante dele. Renda-se a ele e ele vai te dar poder para você vencer qualquer pecado. Você vai resistir a Satanás e ele vai fugir de você. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Você é muito complacente e preguiçoso espiritualmente para se esforçar para obter essa vitória. Então tem pessoas que na primeira dificuldade eles são vencidos. Então nós precisamos, revestido do poder do Senhor, fazer o esforço que for preciso. Orar, jejuar, buscar mais a Deus, buscar ser cheio do Espírito Santo, porque somente assim alguém consegue vencer uma prática pecaminosa que já o tenha dominado. Tá? O autor diz assim, seja raiva, medo ou um hábito pecaminoso, você precisa estar determinado a se livrar disso. Confesse imediatamente o pecado da descrença e se determine a não aceitar nada menos do que a vitória completa que Cristo conquistou na cruz. Embora possa requerer um período de batalha espiritual, você experimentará a vitória completa se persistir na fé. João 8,34 é citado aqui. Eu falei sobre esse texto, mas vamos ler. João, vamos voltar aqui o Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 34. Está escrito assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, fala sobre isso, né? Sobre essa questão desse poder que há em Cristo Jesus para trazer uma libertação verdadeira a você, tá? Vamos lá. Vamos fechar aqui, né? Falei sobre 2 tipos de pecado, vamos finalizar aqui. Qual é o primeiro pecado que eu falei? Não exercer o dom espiritual que Deus repartiu para você. Não saber e descansar nessa ignorância sobre o seu dom espiritual também é pecado. Considere isso e leve diante de Deus. A outra coisa que eu falei aqui é não lutar. É um pecado de omissão. Não lutar
para vencer uma prática pecaminosa que persiste sobre a sua vida. Isso sinaliza um domínio de Satanás sobre a tua vida, porque é um laço, é uma prisão em um pecado, e nessa prisão, enquanto você pratica esse pecado, o diabo tem legalidade sobre a sua vida. Vamos fechar aqui? Agradeço a você que ficou aí até agora. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você não é inscrito, mais uma vez eu digo, se inscreva para que você receba a notificação do YouTube e receba todos os vídeos. Todos eles são importantes para a sua vida. Se você deseja o crescimento espiritual, é isso que nós compartilhamos aqui. Então, segue conosco, vamos subir a montanha, porque lá de cima nós enxergamos bem melhor. Vamos orar? Pai querido e amado, te damos graças por mais esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por esse início de semana. Nos abençoa, Senhor, nas nossas necessidades. Sonda o nosso coração. Veja se há em nós, Senhor, algum caminho mau, algum erro, alguma prática pecaminosa. Nos ajude, Senhor, a enxergar sobre os nossos dons espirituais e a exercê-los, a praticá-los. Nos ajuda também, Senhor, se porventura houver em nós alguma prática pecaminosa que tenha nos dominado, que esteja ainda nos dominando, nos revele, em primeiro lugar, qual é ele e nos dê a força, a virtude necessária para superarmos em Ti qualquer domínio de Satanás sobre a nossa vida. Que haja, Senhor, um esforço total em nós para recebermos do Senhor a libertação que o Senhor conquistou na cruz. Nós oramos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você deseja ser mais santo, mais puro, saiba que Deus tem isso para você. Deus abençoe grandemente sua vida. Deus ilumine a tua mente. Deus fortaleça o teu coração. E que se porventura alguma dessas duas práticas ainda existe na minha e na sua vida, que possamos, na força do Senhor, superá-los e sermos aquilo que Deus deseja que sejamos. Eu desejo a você um final de noite abençoada, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, e se amanhã, Deus permitir, continuamos essa jornada aqui rumo ao 40º dia. Deus abençoe sua vida.